Estamos falando, portanto, de bilhões de reais e até lembrando que meses atrás, mais do que meses, a gente já vinha acompanhando assim os órgãos de segurança dizendo, olha, nós temos que estancar o lucro dessas organizações criminosas. É ir direto no lucro, direto na movimentação financeira dessas organizações criminosas. Só que quando a gente vê uma notícia como essa, nesta operação de hoje, mais de 20 bilhões de reais em fintechs, tem gente que pensa assim, mas fintech é a mesma coisa que banco? Mas banco é movimentação financeira, fintech também. Mas o que é que tem de igual ou de diferente? E por que é tão atraente para o crime? Débora, bem-vinda. Vamos lá, muito bom dia para você, Lari, que está lá em Brasília, todo mundo que está nos acompanhando, né? Primeiro entender um pouco essa palavrinha, que é a junção de duas palavras em inglês, Elisa, financial e technology, fintech, finanças e tecnologia. Porque são empresas que usam de tecnologia, são empresas o que a gente chama de startups, empresas menores, que usam ferramentas de tecnologia para fornecer serviços financeiros, serviços de pagamento. E de forma como uma forma de desburocratizar todo o sistema financeiro que a gente tem. Agora a Ju, a nossa fonoaudióloga, segurou o coração na mão. Mas vamos lá. Uma forma de tentar tirar toda essa burocracia que a gente tinha do sistema financeiro dos grandes bancos, que geram maior custo nas operações. Lembra que antigamente era muito fácil a gente sempre poder fazer um depósito, um saque, uma transferência, sempre tinha uma taxa. Era um sistema que era mais custoso. Essas empresas surgem trazendo essa facilidade, juntando a tecnologia, né, para poder facilitar esses meios de pagamento. E eu vou te mostrar por que isso é importante. Eu separei aqui uma artezinha só para a gente entender, com base nas informações do próprio Banco Central, qual é o serviço de uma fintech, o que elas oferecem, né? São empresas, gente, que introduzem inovação com tecnologia. Vamos lembrar aquelas instituições roxinha, amarelinha, verdinha, não vou nem citar nomes aqui para não fazer propaganda, mas eu tenho certeza que você já sabe quais são as empresas que eu estou falando. Muito bom. Que facilita as formas de pagamento, transação de dinheiro com maquininhas de pagamento. Isso tudo ficou muito mais fácil, certo? Então são essas empresas. E elas atuam por meio de plataformas sempre online. É muito fácil, você entra ali, é sempre um site de super fácil navegabilidade, uma interface muito atrativa, que tornou muito mais fácil a abrangência dessa bancarização, até a inclusão de muitas pessoas nesse sistema financeiro. Essas fintechs, elas são divididas em duas categorias de fintechs de crédito de acordo com o próprio Banco Central, SCD e SEP. Aqui é onde entra a atuação do crime organizado. Por quê? SEP são operações de crédito entre pessoas. Essas empresas, elas conectavam pessoas que tinham dinheiro que queriam emprestar e pessoas que precisavam de pegar dinheiro emprestado. E que aí, por ter um sistema de tecnologia por trás e uma operação muito mais barata, não precisava pagar o mesmo custo de um empréstimo no banco. Então, atraía muita gente querendo pegar dinheiro e muita gente querendo colocar dinheiro ali e emprestar. E aí é onde era mais uma brecha para esse crime organizado atuar. Eles colocam dinheiro ali, esse dinheiro começa a movimentar, esquenta, como a gente chama, né? Na lavagem de dinheiro, esquenta o dinheiro do crime organizado. A outra forma de operação de crédito são as operações de crédito com recursos próprios. Muitas dessas empresas foram movimentando muitos recursos através de grandes investidores. Os investidores colocam dinheiro nessas empresas de tecnologia para elas crescerem e, no final das contas, também ter recurso próprio para poder financiar. Tudo isso, todas essas operações precisavam passar por uma autorização do Banco Central. O problema é que para poder ter essa autorização do Banco Central, a fiscalização era muito difícil de ser feita, porque como a Larissa muito bem lembrou, existia uma brecha regulatória, né? Uma brecha regulatória, Elisa, que fazia com que essas empresas, essas fintechs, não fossem enquadradas no mesmo patamar de bancos. Elas eram consideradas como empresas de meios de pagamento. E aí existia uma brecha regulatória. No final das contas, elas não precisavam cumprir com as mesmas obrigações que as grandes instituições financeiras, que os grandes bancos. A gente já teve aqui uma explicação da... Ai, meu Deus, agora me fugiu o nome da dela. Larissa Da Larissa. Rodrigues. Gente, olha como a cabeça da porque é que você pensa Clarissa, mas não é a Clarissa, é a Larissa. Eu quase disse Clarissa, mas é a Lari. Isso. A Lari muito bem já tinha antecipado aqui pra gente um pouco sobre essa brecha regulatória. E aí eu vou até puxar um pouquinho mais o fio da meada lá pra trás. Lembra quando surgiu aquela grande fake news sobre o Pix no ano passado? Com certeza. A Receita Federal, no início do ano passado, já vendo
o buraco negro que envolvia essa brecha regulatória, abrindo espaço para o crime organizado atuar, quis impor que também essas empresas que já estavam movimentando bilhões de reais prestassem obrigações ali, prestassem esclarecimentos através do E-Financeira, que é um sistema de prestação de informações, de transparência de informações, algo que os grandes bancos já fazem, desde que o Pix existe. Então, se você tem uma conta, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e tal, desde que o Pix existe, essas informações já são repassadas. Então acabou que essa fake news, sem querer, ajudou as fintechs, porque no fim das contas era para ser mais fiscalizado, foram menos. Exatamente isso que aconteceu. Parabéns, Elisa. Brasilzão. Aí, tivemos em agosto do ano passado a primeira fase da Operação Carbono Oculto, que pipocou e que trouxe ali já um baita de uma grana sendo movimentada por essa galera, mais de 140 bilhões de reais, que foi detectado ali naquele momento, que estava sendo transacionado, envolvendo uma gestora, a RIAG. Lembra disso? Tenho certeza que você vai lembrar desses nomes. A RIAG, que inclusive já foi liquidada pelo Banco Central. Só que a Receita continuou investigando, junto agora com o GAECO, e veio essa segunda fase da operação, e viram que o negócio envolvia outras empresas, outras fintechs, agora com 26 bilhões, utilizando desse sistema, mesmo, agora com a facilidade, que agora eles têm a obrigação de passar essas informações para a Receita Federal, e como a Larissa mesmo disse, 2 delas não tinham passado, vão receber uma notificação, inclusive porque não cumpriram com a obrigação agora regulatória. Só que só depois da primeira fase da Carbono Oculto, a Receita Federal pôde chegar e dizer agora, lembra daquele sistema do E-Financeira que eu queria que as fintechs prestassem? Agora a gente vai colocar essa regulamentação, equiparar com os grandes bancos, com o que os grandes bancos já faziam, para facilitar, gente, a fiscalização e evitar que esse tipo de situação aconteça. Lavagem de dinheiro é dinheiro do crime organizado sendo lavado, sendo incluído no sistema financeiro através de empresas financeiras. Parabéns aí, Brasilzão, criando fake news e atrapalhando a fiscalização do crime. Débora Oliveira, obrigada pela baita explicação. Larissa Rodrigues também volta em instantes. Larissa vem falar, inclusive, sobre BRB, viu? Essa andança de BRB. A Débora volta ainda hoje para falar do dia sem imposto, não sei o que, de desconto no imposto, que a gente também já vai entender.